Fala galera, beleza? Mais um vídeo aqui. E nesse vídeo eu vou falar 3 dicas para você que vai realizar a perícia no INSS. Beleza? Seja uma perícia inicial ou uma perícia de prorrogação aí do auxílio-doença, se for o caso. Primeira dica é a sua documentação. Se prepare com a sua documentação, que é muito importante para você comprovar no dia da perícia, comprovar que tem direito de receber o benefício, seja um auxílio-doença ou uma aposentadoria por invalidez. E a documentação é muito importante, que é, no caso aí, a prova que você vai apresentar na perícia para receber o benefício. Que é, essa documentação é o laudo médico, o atestado, um exame, tem os outros documentos também, mas esses documentos, por exemplo, o laudo e o exame é muito importante. Eu sempre falo aqui nos vídeos que eu venho falar referente ao INSS que o laudo é muito importante porque o atestado é aquele documento que o médico te fornece ali que te afasta do trabalho. Por exemplo, o médico coloca lá 16 dias, aí você se afasta do trabalho, passou do 15º dia, no caso, entrou no 16º dia, já está no INSS. Pegou um atestado de 16 dias, você se afasta do seu trabalho e já está afastado pelo INSS. Por quê? A empresa vai pagar os primeiros 15 dias, porque os primeiros 15 dias a empresa é responsável para pagar. Agora, passou do 15º dia, no caso entrou no 16º dia, já é por conta do INSS. Então, prepare-se com a sua documentação. Peça para o seu médico que te acompanha. É muito importante seu médico que te afastou, você pegar um laudo com ele. Lógico, o médico me afastou, me deu 16 dias de afastamento. Eu posso pegar um laudo médico com outro médico? Pode, mas se você conseguir pegar com o mesmo médico, é muito importante. Pegue o laudo, e é muito importante o que deve conter no laudo, que não pode faltar de forma alguma. Se faltar, você pode se prejudicar na perícia. Seu nome, por exemplo, sua identificação, que no laudo esteja informando o porquê que você precisa se afastar, o porquê que você precisa ficar afastado. É importante também, se o médico colocar, se você precisa fazer um tratamento, qual o tratamento que você precisa fazer, o que você faz no seu trabalho. Por exemplo, a pessoa carrega peso, coloca lá, o paciente precisa ficar afastado, tem um problema de saúde assim, assado, problema de saúde X, carrega peso, fica muito tempo em pé. Um exemplo que eu estou dando aqui. E no final ali do laudo também é muito importante o médico colocar o tempo de afastamento que você precisa. O médico colocou 3 meses. É 3 meses que o perito do INSS vai te conceder? Não funciona assim, depende. Possa ser que te dê os 3 meses, como te dê menos ou um pouco a mais. Vai depender. Quem decide no final é o perito no INSS. Então, é muito importante estar o tempo de afastamento. Se o médico não colocar, preste muita atenção quando o médico te entregar o laudo, se tem o tempo de afastamento. No caso, o médico ele vai solicitar e o perito no INSS vai confirmar e vai te dar aquele tempo de afastamento. Como também ali no laudo ter a data que foi feito o laudo, também o carimbo do médico, que ele vai ter o nome do médico no carimbo. É muito importante. Pegou o laudo, também o exame. Por exemplo, você tem um problema de saúde no joelho. Acredito que você já tenha feito um exame. Por exemplo, um exame, no caso, um problema de saúde no joelho, um exemplo aqui. Uma ressonância, uma tomografia, é muito importante esses exames, que tem as imagens e tem o laudo também. Então é muito importante esses 2 documentos, como também os outros documentos que você que trabalha registrado, precisa daquela cartinha que a empresa fornece, informando o último dia que você trabalhou, como um comprovante de endereço, e um documento
pessoal, documento com foto, como um RG, esses documentos que precisa você levar no dia da perícia. Às vezes a pessoa, por exemplo, pegou um laudo há 5 meses atrás e é o que a pessoa tem, não conseguiu pegar um mais recente. Se for o que você tem, você leva, mas faça de tudo para pegar um laudo atualizado. Se você conseguir, é muito importante que seja dentro dos 30 dias que você vai realizar a perícia ali. E se não, se você conseguir dentro dos 30 dias, dentro dos 30 dias, é muito importante. Então, a sua documentação é essencial na perícia, porque essa documentação que vai comprovar. Por exemplo, no exame, o perito ele vai ver que você tem aquele problema de saúde, como eu estou dando exemplo aqui, que seja um problema no joelho ou até outro problema de saúde. Mas no exame vai comprovar que você tem um problema de saúde. E no laudo vai comprovar que você está incapaz para o trabalho, está incapaz de realizar suas atividades, então precisa ficar afastado. Também a avaliação do perito, ele vai fazer um exame físico em você ali, é bem básico, quem já fez perícia no INSS sabe que é bem básico mesmo o exame, mas ele faz. Segunda dica, que é muito importante, como também a primeira, já falei aqui na primeira dica referente à documentação, agora no dia que você for realizar a perícia, por exemplo, se você está utilizando moletas, bengalas, dependendo, às vezes uma pessoa já idosa tal, precisa de utilizar esses objetos tal para se apoiar ali, não tem condições de se locomover sem esses objetos. Nesse caso, a pessoa precisa utilizar, beleza? Como também às vezes a pessoa realizou uma cirurgia, por exemplo, fez uma cirurgia no joelho, um exemplo que eu estou dando aqui, e necessita utilizar uma muleta, uma bengala tal, beleza, você vai realizar a perícia utilizando esses objetos. Agora é muito importante, se você não precisa utilizar, você não use. Por quê? Isso pode acabar te prejudicando. Por exemplo, o perito no INSS, quando a pessoa vai utilizando esses objetos, ele vai prestar muita atenção nessa situação, se você realmente precisa utilizar. Por exemplo, às vezes a pessoa fez uma cirurgia, mas já tem muito tempo. Isso não quer dizer que a pessoa não precisa utilizar. Não, vai depender da situação, da recuperação da pessoa, vai depender. Nisso ele vai observar muito bem isso. Se você realmente precisa utilizar essa bengala, muleta, por exemplo, ele vai prestar muita atenção nisso. E quando você chega na agência do INSS, ali quando você está utilizando esses objetos, você já é vigiado, porque você que já foi em uma agência do INSS, acredito que você já prestou atenção. Não tem como não prestar atenção. Não prestar atenção. Dentro da agência, como também já fora, tem várias câmeras filmando ali o ambiente. Se você for prestar atenção, muitas câmeras, muitas mesmo, que fica filmando ali o ambiente. Ali já é para prestar atenção nas pessoas que chegam, principalmente utilizando esses objetos. Se realmente a pessoa está necessitando. Por exemplo, às vezes a pessoa dentro de casa, a pessoa não tem necessidade de utilizar uma bengala tal. Por quê? Dentro de casa tem os objetos, a pessoa nas paredes consegue se apoiar tal. Mas às vezes na rua a pessoa precisa utilizar. Beleza, nesse caso você tem que ir utilizando, porque você não consegue andar sem estar utilizando. Beleza. Mas é muito importante você ficar esperto quando você chegar na agência. Por exemplo, às vezes a pessoa acaba não utilizando a bengala, por exemplo, que seja na chegada da agência, e lá dentro da agência a pessoa vai utilizar. Nisso você pode acabar se prejudicando. Preste muita atenção nisso. Vá utilizando se você realmente necessita. Se você necessita utilizar, você vai utilizando, porque não tem o que fazer. O perito no INSS presta muita atenção nessa questão, se realmente a pessoa precisa utilizar. Agora, quando a pessoa necessita utilizar, só em você, até a pessoa que não é um perito, não é um médico,
só prestando atenção do jeito da pessoa andar, a pessoa já vê que aquela pessoa realmente necessita utilizar aquele objeto, no caso uma bengala, uma muleta que seja. Porque, infelizmente, eu sempre falo aqui, na maioria das vezes que as pessoas têm um benefício negado dentro do INSS, é de forma injustamente, de verdade. Até porque, às vezes, o perito acaba não analisando bem a documentação da pessoa. A perícia também, infelizmente, é muito rápida mesmo. Então, acaba ali o perito nem tendo tempo para analisar a pessoa da forma que deveria ser, porque tem muitas pessoas para realizar a perícia no dia ali, então é muito rápido. Eu acredito, na minha opinião, que seja isso também de muitas pessoas ter um benefício negado. Então, mas infelizmente tem aquelas pessoas que usam da má fé e não tem necessidade de receber o benefício. E muitas das vezes, infelizmente, aquelas pessoas que não têm necessidade de receber o benefício, recebem, acaba sendo aprovado, e aquelas pessoas que realmente precisa receber o benefício, acaba tendo o benefício negado de forma injustamente. Isso que é complicado. Então, essas pessoas que agem de má fé, acaba prejudicando aquelas pessoas que realmente precisa do benefício. Então, muitas das vezes, aquela pessoa que vai utilizando uma muleta, uma bengala, às vezes a pessoa realmente precisa utilizar aquele objeto para se locomover e às vezes o perito acaba achando que aquela pessoa está usando de má fé e não, às vezes não é. Então, é muito importante. Então, nesse caso, por isso que eu falo que a perícia é, deveria ter mais tempo para o perito analisar, para ver se realmente aquela pessoa está necessitando, está precisando receber o benefício, não tem condição de trabalhar. Então, no meu ver, as pessoas têm o benefício negado muitas das vezes de forma injustamente, por isso também a perícia é muito rápida. Então, fique muito atento nisso. Se você realmente precisa utilizar esses objetos, utilize. Se não, não utilize. Se você não precisa utilizar, vai realizar a perícia sem utilizar. Por quê? Às vezes a pessoa tem até direito ao benefício, mas a pessoa, às vezes, utiliza um objeto desse, não fazendo de má fé, porque ali a pessoa já sabe que tem direito. Por quê? Quem tem direito ao benefício, a pessoa ali, ela tem ciência que realmente ela tem direito ao benefício. Até quando é negada, a pessoa fica ali desamparada, fica pensando ali como que é as coisas, né? Eu tenho o direito de receber o benefício, não recebe, aquela pessoa que não tem direito recebe. Então é muito triste nessa situação. Então, às vezes a pessoa tem direito de receber o benefício, até tem direito de receber o benefício, às vezes utiliza um objeto desse e acaba tendo o benefício negado, porque o perito ali desconfia e acaba negando o benefício da pessoa. No pensamento dele, a pessoa não precisa utilizar esse objeto, então está usando de má fé, então vou negar o benefício. Então, só utilize se você realmente precisar, beleza? A terceira dica é quando você chega na agência do INSS. Já falei aqui que a agência, tanto lá fora como dentro, é vigiada por câmeras. Então, é muito importante você prestar atenção nisso. E quando você for chamado para entrar na sala ali do perito. Então, quando você for convidado, lembrando que dificilmente eles deixam a pessoa entrar com um acompanhante. Só se quando aquela pessoa não tem condições de se locomover sozinho. Às vezes, o acompanhante, por exemplo, se a pessoa precisar utilizar uma cadeira de roda, então, às vezes o acompanhante leva a pessoa até dentro da sala, deixa lá com o perito e acaba tendo que sair. Mas vai depender da situação. Então, preste muita atenção quando você for ficar muito questão esperto, questão de quando você for entrar na sala do perito. Por quê? Seja de forma natural. Por quê? Como eu falei aqui da segunda dica, às vezes a pessoa achando que vai fazendo isso vai ajudar ela a receber o benefício, vai ter mais chance e tal, e acaba se prejudicando com essa atitude, o que às vezes a pessoa vai entrar dentro da sala do perito, por exemplo, às vezes a pessoa não precisa andar, às vezes a pessoa não tem dificuldade na hora, tem um problema de saúde, tem direito de receber o benefício, mas ela não tem dificuldade na hora de andar, tal, por exemplo. Então, às vezes a pessoa finge ali, tá
que está com dificuldade, tal, achando que vai ajudar. E nisso acaba se prejudicando. Eu não estou falando aqui para julgar ninguém. O que eu estou falando aqui é para te ajudar, você que vai fazer a perícia aí nos próximos dias, seja uma perícia inicial ou de prorrogação. Mas, infelizmente, tem pessoas que agem de má fé, e tem pessoas também que faz, às vezes, achando que vai ajudar e não vai atrapalhar. Então, seja de forma natural, haja daquela forma que você realmente está. Se você tem dificuldade para andar, você, como eu já falei aqui, qualquer pessoa prestando atenção na situação da pessoa vai ver que aquela pessoa realmente está com dificuldade para andar. Não precisa a pessoa fingir. Então, seja de forma natural. Como eu já falei aqui, dentro da agência do INSS é, tem o ambiente ali fica sendo vigiado, filmado. Então, se você fizer alguma coisa ali que não seja natural ali, que você não precisa estar fazendo aqueles movimentos, você pode acabar se prejudicando. Falo isso porque já vi relatos de pessoas que acaba na hora de entrar dentro da perícia do INSS, na verdade dentro da sala do perito, entra de uma forma, na hora de sair, sai de outra e acaba se prejudicando. Porque antigamente você recebia o resultado na hora. Hoje em dia não. Hoje você faz a perícia durante o dia, o resultado sai durante a noite, depois das 21 horas. Então, antes o perito dava a resposta na hora. Então, a pessoa entrou de uma forma dentro da agência e na hora de entrar na sala do perito, e quando foi sair, saiu de outra forma. Então, acabou sendo convidado para votar, o perito chamou de volta e a pessoa teve uma negativa. Tinha sido aprovado o benefício e acabou sendo negado depois, porque o perito viu ali que a pessoa estava fingindo. Às vezes a pessoa tem até direito de receber o benefício, como eu já falei aqui, mas como a pessoa tentou ali, sei lá, como posso falar aqui, tentou enganar o perito, por exemplo. Ah, vou fingir que eu estou com esse problema aqui e tal, para ver se aumenta a minha chance tal. A pessoa tinha até direito de receber o benefício, mas acabou sendo prejudicada. Então, é muito importante. Haja de forma natural. Quando entrar dentro da sala do perito, faça a sua parte, de bom dia, boa tarde. Mesmo que ele não responder, mas faça a sua parte. Então, é muito importante isso. Entrega a documentação que ele vai solicitar. Então, só responda o que o perito perguntar. Isso ajuda bastante também. Por exemplo, entregou a documentação, o perito vai perguntar o que está acontecendo, qual o motivo da pessoa estar ali, tal. Então, essa é a hora de você contar. Por exemplo, na hora de você falar, às vezes a pessoa fala, por exemplo, eu estou com um problema de saúde, tal, não estou podendo trabalhar. Beleza, mas é melhor a pessoa falar como, por exemplo, eu estou com um problema de saúde e esse problema de saúde está incapacitando de eu realizar as minhas atividades. Por exemplo, você está com um problema de saúde nas pernas, está com dificuldade para andar, se locomover. Então, contando para o perito, eu estou com um problema de saúde nas minhas pernas, problema no joelho, um exemplo. Então, eu trabalho em pé, um exemplo que eu estou dando, carrego peso, subo escada. Então, por conta desse problema de saúde, eu não estou tendo condições de trabalhar. Essa é a forma exata da pessoa falar. Lógico, vai depender do seu problema de saúde. Então, é muito importante. Essa é a hora de você contar para o perito por que você não está tendo condições de trabalhar e tem direito de receber o benefício. Então, ali ele vai analisar a sua documentação, se estiver tudo certinho. Como eu já falei aqui na primeira dica, o seu laudo é muito importante. Então, nisso ele vai analisar e vai decidir se vai conceder o benefício ou não. Entregue os documentos para ele e entregue nas mãos de Deus. Deus sabe todas as coisas. Então, faça a sua parte e deixe que o perito faça a parte dele. Se infelizmente for negado, você pode entrar com recurso dentro do próprio INSS, que eu já falei aqui que não vale muito a pena. Pode esperar 30 dias e agendar uma nova perícia. Se for fazer isso, é muito importante que, se você conseguir agente em outra agência, não na primeira que você fez, que foi negado, porque agendou na primeira, tem grande chance de pegar o mesmo perito. Então, infelizmente, vai ser negado de novo. Se conseguir, agende em outra agência. Ou então, o mais aconselhável é entrar com
processo judicial, procurar um advogado, especialista previdenciário e entrar com um processo judicial que tem grande chance de conseguir. Beleza? Espero que tenha te ajudado aqui, esclarecer essas dúvidas. O que eu estou falando aqui não é que vai garantir o teu benefício. O que garante o teu benefício, eu já falei aqui, é se aquele problema de saúde está te incapacitando para o trabalho, realizar suas atividades, seja elas qual for, e a sua documentação que comprova ali que você não está tendo condições de trabalhar. Isso que garante o teu benefício. Mas eu tenho certeza que eu estou falando aqui é o que acontece no dia a dia. E eu tenho certeza que se você seguir essas dicas, como eu já falei, não vai te garantir o benefício, mas vai te ajudar, beleza? Boa sorte para você, boa recuperação aí, fica com Deus e até o próximo vídeo.